se a mente mais brilhante da Marvel decidisse que proteger o mundo do jeito tradicional não era suficiente e resolvesse recriar tudo à sua própria maneira. Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver curiosidades sobre o Criador, a versão alternativa e surpreendente do Senhor Fantástico. Para começar, a virada dele para o lado dos vilões aconteceu após uma sequência de frustrações. No universo Ultimate, depois do fim do Quarteto Fantástico e do término com a Sue Storm, o Reed Richards se viu sem apoio e com o laboratório fechado pelo governo. Sem saber lidar muito bem com as próprias emoções, ele tomou atitudes extremas, simulou o próprio fim e concluiu que o mundo precisava de uma liderança absoluta, a dele, claro. Um pouco de conversa teria evitado bastante dor de cabeça. Outro detalhe impressionante envolve as modificações corporais que ele fez. Para expandir a própria inteligência, o Reed usou seus poderes elásticos na própria massa encefálica, alterando a estrutura do crânio para processar informações muito mais rápido. É por essa razão que ele usa aquele capacete comprido e futurista, servindo tanto para proteger quanto para acomodar seu novo formato de cabeça. Dedicação aos estudos levada a outro patamar. Ele também desenvolveu uma sociedade própria do zero, batizada de O Povo. O Reed se isolou em uma cúpula tecnológica onde o tempo corria de forma acelerada. Enquanto lá fora passaram apenas alguns minutos, dentro do domo se passaram gerações inteiras de evolução humana, formando uma civilização inteiramente dedicada às ideias dele. Isso sim é otimização de tempo. E para completar, a genialidade estratégica dele é tão impressionante que ele conseguiu escapar do colapso do seu universo de origem e chegou ao universo principal da Marvel, a Terra 616, dando um trabalho gigantesco até para os heróis mais experientes. Gostou de conhecer o outro lado desse grande gênio? Deixa o seu like, segue o canal para acompanhar mais curiosidades e até a próxima. Você sabia que o Batman quase perdeu a cabeça para um cara que literalmente sofre de uma doença de pele rara e não de uma mutação alienígena? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver as maiores bizarrices sobre o Crocodilo de Gotham. Primeiro, o nome real dele é Waylon Jones. Ele não foi mordido por um réptil radioativo e nem caiu em um tonel de lixo tóxico químico. Ele nasceu com uma condição genética raríssima chamada epidermólise ictiosiforme, que deixa a pele grossa e cheia de escamas. Ou seja, a genética do rapaz já começou de sacanagem logo no berço. Antes de virar o pesadelo do esgoto, Waylon trabalhava em circos e feiras de horrores, lutando contra jacarés de verdade, com as próprias mãos. O cara literalmente apanhava por trocados só para entretenimento de gente esquisita, o que explica bastante a falta de paciência dele hoje em dia. Ele já foi o rei do submundo do crime em Gotham. Em suas primeiras aparições nos quadrinhos dos anos 80, o Crocodilo não era só um monstro irracional, mordicano. Ele era um estrategista frio, impiedoso e usava terno sob medida, até os roteiristas decidirem transformar o coitado em um tanque de pancada com intelecto duvidoso. A força dele é absurda, mandíbulas capazes de partir vigas de aço e um fator de cura que regenera membros inteiros. Mas a dieta dele é puro terror. Ele já tentou devorar o Batman várias vezes e considera criminosos comuns um lanche rápido da tarde. Se você curtiu essas bizarrices, já deixa o like e segue o perfil para não perder nenhuma curiosidade. Até a próxima. Construir uma armadura do tamanho de um prédio só para segurar a crise de raiva do seu melhor amigo parece exagero, mas para Tony Stark é apenas mais uma terça-feira. Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver curiosidades sobre a colossal Hulkbuster. Ao contrário do que muita gente pensa, a Hulkbuster não é uma armadura completa e independente que sai do armário. Ela é, na verdade, um exoesqueleto modular. O Tony entra com a sua armadura convencional por baixo, usando esse monstro de titânio como uma capa gigante de proteção. Bem prático para não amassar a lataria de baixo. A estreia dela nos quadrinhos aconteceu em 1994, na edição 304 de Homem de Ferro. O Stark precisava conter o Hulk em uma área de testes de armas gama. Detalhe, mesmo aguentando impactos equivalentes a explosões nucleares, a armadura mal durou algumas páginas inteiras. O Hulk odeia concorrência. Ela tem um sistema de micro-repulsores espalhados pelas juntas que servem exclusivamente para anular o impacto de socos diretos no chão. Sem isso, cada passo pesadão do Tony iria abrir crateras na calçada e render uma bela multa da prefeitura de Nova York. Nos quadrinhos, a Hulkbuster já foi equipada com sedativos concentrados, capazes de derrubar um dinossauro e lasers térmicos de alta frequência para tentar cansar o gigante esmeralda. O resultado? O Hulk só ficou mais irritado e usou o braço da armadura como taco de beisebol. O custo estimado de produção e montagem de uma única unidade dessas passa fácil dos 100 milhões de dólares. É muito dinheiro investido apenas para virar sucata em menos de 5 minutos de pancadaria com um monstro verde sem causa. Se você curtiu essas curiosidades, já deixa o seu like maroto e me segue aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima! Você sabia que o maior vilão da DC não odeia o Superman por ele ser um alienígena poderoso, mas simplesmente porque o azulão é mais alto e rouba todas as atenções do planeta? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver algumas curiosidades sobre o Lex Luthor. Para começar, o Lex Luthor
não nasceu bilionário nem dono de uma corporação gigante. Ele cresceu num bairro miserável de Metrópolis e ficou milionário de um jeito bem peculiar, orquestrando o assassinato dos próprios pais para receber o dinheiro do seguro de vida. Pois é, ele usou a apólice da família como capital inicial para fundar a LexCorp, ética empresarial pura. Se você acha que a careca do Luthor é fruto de algum experimento genial que deu errado, a verdade nos quadrinhos é bem mais ridícula, né? Na Era de Ouro, o Superman, ainda como Superboy, tentou salvar o Lex de um incêndio no laboratório e soprou o fogo tão forte que acabou queimando os produtos químicos e fazendo o cabelo do rapaz cair para sempre. O homem construiu um império do ódio motivado basicamente por uma calvície precoce acidental. Outro fato insano é que o Luthor já se tornou presidente dos Estados Unidos de forma totalmente legítima. Ele venceu as eleições prometendo reconstruir Gotham e melhorar a economia, mas passou o mandato inteiro usando o cargo público para tentar incriminar o Superman. Imagina só eleger um presidente cujo único plano de governo é infernizar um cara que usa cueca por cima da calça. Para fechar, o ego desse cara é tão absurdo que ele já conseguiu os poderes de um deus cósmico, com a condição de que só poderia usá-los para trazer paz universal. O problema, apenas um segundo depois, ele descobriu que para manter essa paz ele teria que perdoar o Superman. O Luthor preferiu abrir mão de ser um deus onipotente só para não ter que dar o braço a torcer. Prioridades, né? Se você curtiu essas tiradas do maior careca da DC, deixa o like e me segue aqui para mais curiosidades. Você sabia que um dos vilões mais marcantes da DC começou a carreira usando uma engenhoca que parecia um secador de cabelo antes de se tornar uma lenda no universo dos quadrinhos? Olá, eu sou o Thomas e hoje a gente vai conferir as curiosidades mais impressionantes sobre o Mão Negra, o grande rival do Lanterna Verde. Para começar, o interesse do William Hand por coisas misteriosas vem lá da infância. Como a família dele gerenciava uma funerária enquanto outras crianças brincavam no parque, o pequeno William preferia explorar os bastidores do negócio da família. Um estilo de vida bem fora do comum, fala a verdade. Antes de se tornar uma figura super poderosa, ele era um vilão bem criativo e inventou um aparelho capaz de absorver energia. Essa engenhoca conseguia tirar a carga do anel do Lanterna Verde e usar a favor dele. O cara era basicamente um carregador portátil super potente no mundo dos heróis. Mas as coisas ficaram sérias, mesmo quando ele evoluiu nos quadrinhos e se tornou o grande líder da tropa dos Lanternas Negros. Ele foi o grande responsável por comandar a famosa saga A Noite Mais Densa, movimentando todo o universo DC e trazendo personagens marcantes de volta para a história. E para fechar, ele tinha uma das manias mais visuais dos quadrinhos. Andava para cima e para baixo, segurando um crânio do Batman como se fosse um troféu de estimação. Estilo ele tinha de sobra, né? Gostou de conhecer essa história? Já deixa o seu like e me segue aqui para acompanhar muito mais curiosidades do mundo dos quadrinhos. Você sabia que o Nicolas Cage quase não precisou de efeitos visuais para pegar fogo no set de Motoqueiro Fantasma, de tão bizarro que foi o processo de gravação? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver as maiores bizarrices dos bastidores de Motoqueiro Fantasma de 2007. Para começar, o Nicolas Cage não precisou fingir que amava quadrinhos, porque ele é literalmente obcecado pelo personagem. O cara é tão fã que tem uma tatuagem gigante do próprio Motoqueiro Fantasma no braço. O problema? A produção teve que gastar rios de dinheiro em maquiagem e efeitos visuais só para apagar a tatuagem do Motoqueiro Fantasma enquanto ele interpretava o Motoqueiro Fantasma. Parabéns aos envolvidos. E o método de atuação dele foi puro caos. Nas cenas em que o personagem estava transformado na caveira em chamas, o Nicolas Cage usou uma pintura facial bizarra de voodoo preto e branco e colocou lentes de contato totalmente pretas, sem pupilas. Ele se recusava a falar com qualquer membro da equipe ou com os outros atores no set para, segundo ele, analisar o terror espiritual do demônio Zaratos. Imagina você ir trabalhar numa terça-feira comum e dar de cara com o Nicolas Cage possuído, te encarando em silêncio absoluto. Para piorar a loucura visual, a equipe colocou uma espécie de capacete com pequenas luzes de LED na cabeça dele para simular o reflexo do fogo nas roupas. O resultado prático no set era o Nicolas Cage fantasiado de entidade mística, mudo, usando um gorro brilhante e assustando a equipe de limpeza. E a clássica cena da transformação no cemitério, aquele grito estridente e insano não estava no roteiro original. Foi puro improviso do Cage. Decidiu canalizar a dor de uma alma sendo queimada viva, deixando os câmeras genuinamente assustados na hora da tomada. Se você curtiu essas loucuras do Nicolas Cage, já esmaga o like e me segue aqui para não perder as próximas curiosidades. E se a pessoa que você mais confia no mundo agora for, na verdade, um réptil alienígena verde esperando a hora certa para tomar sua vida? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver curiosidades bizarras sobre os Skrulls. Você provavelmente acha que eles sempre foram esses guerreiros fanáticos, obcecados por conquista, mas a verdade é que os Skrulls começaram a história deles no universo como comerciantes incrivelmente pacíficos. Pois é, eles só queriam fazer um comércio justo pela galáxia. O problema começou quando eles resolveram negociar com os Kree, que responderam na base da ignorância e da violência gratuita. O resultado? Um trauma cósmico tão absurdo que transformou uma sociedade inteira de diplomatas no império militar mais paranoico dos quadrinhos. Falando em evolução na base do ódio, né? A habilidade de mudar de forma não veio de treino ou tecnologia, mas de uma intervenção dos celestiais há milhões de anos. Esses deuses espaciais criaram 3 variantes da raça Skrull: os originais, os eternos e os deviantes. E adivinha, apenas os deviantes tinham a capacidade de alterar o DNA e a aparência física. Em vez
vez de conviverem numa boa, os deviantes simplesmente exterminaram todos os outros e se tornaram a espécie dominante. Nada como uma leve faxina genética para garantir o monopólio da beleza alheia. Você já ouviu falar do Super Skrull, o KLRT? Ele não se contenta em apenas virar o seu vizinho fofoqueiro. Esse cara foi geneticamente modificado para ter ao mesmo tempo todos os poderes do Quarteto Fantástico reunidos em um único corpo. Ele estica, incendeia, fica invisível e tem a força de uma rocha. Tudo isso enquanto mantém aquele queixo enrugado clássico de ameixa seca. Se você curtiu essas bizarrices espaciais, já deixa o like e me segue aqui para não perder mais curiosidades do multiverso.